Seja muito bem-vindo à nossa série especial sobre fundos imobiliários. Aqui nós vamos aprender juntos a analisar esse universo que une renda passiva, segurança e possibilidades incríveis de investimento. Em cada episódio, nós vamos mergulhar nos principais indicadores do mercado, como o dividend yield, que é quanto o fundo paga em relação ao seu preço, taxa de vacância, ocupação dos imóveis, quanto tem de imóvel ocupado, o valor patrimonial e muito mais. Tudo explicado de uma forma prática e direta. Vamos fazer um resumo bem bacana aí para a gente estar estudando junto esses fundos. Além disso, vamos explorar diferentes tipos de fundos imobiliários que existem. Os famosos fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis, um imóvel físico. Os fundos de papéis, que são focados em renda fixa imobiliária, tá? Os fundos híbridos, que combinam essas duas estratégias. E os fundos de fundos também. Prepare-se para um conteúdo cheio de insights, análises objetivas e dicas que podem transformar a nossa forma de investir. E lembrando, não é uma indicação de investimento, tá? Então isso é uma análise para a gente estar estudando junto e acompanhando esses fundos imobiliários, ok? Primeiro fundo imobiliário que a gente vai analisar, BTCI 11. Esse fundo é um fundo que particularmente eu tenho na carteira, tá? É um fundo que eu invisto faz algum tempo. Hoje um dos principais indicadores que o pessoal leva em consideração é o dividend yield e o PVP, ok? Mas temos alguns outros aí que a gente pode estar estudando. Hoje o BTCI 11 está custando 8,68. Um dividend yield dos últimos 12 meses é 12,75%. Um PVP de 0,87%. Uma liquidez diária de 2,62 milhões. É muito bom. Tá? É uma média de liquidez aqui que diz dos últimos 30 dias. E ele teve uma variação negativa nos últimos 12 meses de 2,58%. Como vocês podem ver, na cotação ajustada no último ano, o BTCI 11 saiu de 8,90, tá? E hoje ele está na casa aí dos 8,68, como diz a cotação. Nós podemos ver aqui também o retorno do investimento, ok? Aqui ele é a rentabilidade ajustada, desdobramentos, bonificações e proventos. Então ele está negativo no último mês aí. Agora aqui algumas informações que a gente tem que dar uma analisada. Tá? Primeiro, que tipo de fundo é que a gente está investindo? Fundo de papel, ok? Então, o BTCI 11 é um fundo de papel. Ele tem um tipo de gestão ativa, tá? Uma taxa de administração de 0,95%, vacância 0% porque é um fundo de papel, não é um fundo de tijolo, um fundo que tem imóvel físico. Hoje, um número de cotistas de quase 180 mil cotistas. O valor patrimonial por cota é um indicador que a gente tem que dar uma olhada, 10,03. Valor patrimonial também é algo que a gente tem que conferir, porque bons fundos, assim, o pessoal em média, eles investem acima de 1 bilhão, tá? Os fundos que são considerados bons fundos têm acima de 1 bilhão de valor patrimonial. O BTCI 11 está quase aí, 998 milhões. E temos também o último rendimento do fundo, que foi de 0,09 centavos por cota, ok? Média do tipo e segmento. Aqui dentro do Investidor 10, até vou deixar o link aí para vocês, se vocês não conhecem ou quiserem se cadastrar, tá o link aí na descrição do nosso vídeo. Comparando o BTCI com a média dos indicadores de tipo fundo de papel e do segmento títulos e valores imobiliários, o PVP dele está na média, ok? O dividend yield está um pouco abaixo do que temos a média do mercado. O valor patrimonial está acima, tá? 998 milhões em comparação com 475 milhões. O retorno do investimento em BTCI 11, a rentabilidade e rentabilidade real, ele calcula dos 10 anos, dos últimos 10 anos. Aí o BTCI 11 não tem tanto tempo assim, então ele começa aqui nos 5 anos e até o último mês, ok? Distribuição 1,05% de yield no último mês, nos 3 meses, 6 meses e 12 meses. São indicadores que a gente tem que dar uma olhada também. Uma coisa importantíssima aqui é ver se o fundo está pagando todos os meses, tá? Porque tem fundos imobiliários que não pagam todos os meses, que são fundos que têm algum problema, que são fundos que não estão recebendo os seus inquilinos ou que não estão recebendo as dívidas que eles compraram. Então, uma análise que tem que ser feita é se o fundo está pagando todos os meses, tá? Aqui o BTCI 11, vocês podem ver que sim, está pagando todos os meses e desde o mês 1 de 2024 ele vem pagando 9 centavos por cota. O Investidor 10 aqui ele dá uma arredondada, tá? Porque o certo é 0,91 centavos. Não é muita diferença, mas se você tiver mais cotas, isso vai influenciar no valor final que você vai estar recebendo, ok? Aqui também temos um simulador
que é o Magic Number, que eles colocam para gerar um efeito de bola de neve com o BTC11. Quantas cotas a gente precisaria ter? Hoje, com 95 cotas, ou aproximadamente R$ 824,60, a gente consegue ter um rendimento mensal de 8,68, que é o valor atual da cota. Então, o que seria esse Magic Number? Então, a cada 95 cotas, a gente pode dizer que você ganha uma cota a mais com os dividendos. Você recebe o valor que está custando a cota hoje. Então, com 95 cotas, os dividendos que você iria receber, você conseguiria comprar mais uma cota do BTC11. Aqui comparando com os índices, tá? O BTC com o IFIX e o CDI, hoje ele bate o IFIX, mas perde para o CDI. No mês 12 aqui de 2024, o BTC11 está com 21,23%, certo? O CDI 25,62% e o IFIX 8,40%. O indicador também, se você tivesse investido há 2 anos atrás, quanto você teria hoje? Se você tivesse investido em BTCI, 1.212. No IPCA, no SMAL, no IDIV, CDI, todos esses outros índices aqui, se tivesse investido R$1.000, quanto você teria hoje? Comparando com outros fundos imobiliários também do mesmo tipo e segmento, vocês podem ver aqui o que tiver estrelinha eles são, digamos, os melhores, mas isso não quer dizer muita coisa, porque aqui o HCTR11, vocês podem ver que ele está com um dividend yield muito alto, um PVP muito baixo, mas é um fundo que está passando por muitas dificuldades. Então, é mais para vocês fazerem um comparativo mesmo dos fundos de papéis, tá? Você pode ver aqui o Carnip 11 também, a gente vai estar dando uma olhada nele. Ele está com um valor patrimonial muito alto, 7,44 bilhões, então é um fundo bem robusto, né? Então, com bastante cotistas também. E é um fundo bem bacana aí para estar investindo. Aqui sobre o BTCI11 vocês podem estar dando uma olhada, qual a taxa de administração, ele meio que resume o que a gente já falou ali em cima. Informações sobre o valor patrimonial, quanto seria o valor patrimonial por cota, hoje seria 10,03 e o valor da cota está custando 8,68. Por isso que o PVP está 0,87. Então a gente está aí com desconto de 13% na cota. Quase 100 milhões de cotistas e o valor patrimonial, como a gente já tinha informado, 998 milhões. Algo que a gente tem que prestar sempre atenção e sempre estar dando uma olhada, principalmente para a gente estar analisando o fundo, o relatório gerencial. Dentro do Investidor 10 ele já apresenta os documentos lançados pelo fundo, então é sempre bom a gente estar dando uma olhada nesses comunicados que o BTCI11 publica e o Investidor 10 ele consegue aqui fazer um agregado dos documentos que o fundo disponibiliza. Então, avisos aos acionistas de distribuição, eu vou abrir aqui para vocês. Vocês podem estar vendo aqui que é a mesma coisa que tem lá no site. Então, ele avisa aqui qual que é o valor do provento por unidade, 0,091, ok? Então, aqui a data do pagamento, 13/12. E o período de referência também, novembro de 2024. O mais importante que eu considero dentro desses documentos aqui é o relatório gerencial. Eu vou estar abrindo aqui também, para a gente dar uma olhada bem rapidinha, para vocês entenderem. Tá? Dentro do relatório gerencial do fundo, o primeiro que eu acho bem importante vocês darem uma lida é o comentário do gestor, certo? Aqui ele coloca alguns dados e o comentário do gestor. Então ele comenta aqui, por exemplo, em novembro o Copom aumentou a taxa Selic para 11,25%, que agora está mais alta, né? Foi aumentado novamente. Ao ano acelerando o ajuste em 50 pontos base devido ao cenário mais adverso. Então aqui ele explica um pouco sobre o comentário, sobre quais expectativas, o cenário internacional também. Ele faz alguns comentários que é interessante ler para entender o que o gestor está pensando no momento. Resultados financeiros também. A receita de CRI, receitas de FIIs e receita com renda fixa. Então aqui ele pega de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, né? Que o último relatório é referente a outubro. Então a receita em CRIs 10 milhões, tá? Nos últimos 12 meses 103 milhões de receita. De receita de FIIs, que eles compram outros FIIs, deixam em carteira também, 10 milhões e receita com renda fixa também 10 milhões e 899. Total de despesas do fundo, no caso aqui o total das receitas ele teve 124 milhões, total de despesas 11 milhões, lucro líquido de 113 milhões com 63. Lucro líquido por cota, tá? Nos últimos 12 meses, no caso, 1,11. Então vocês podem ver que no mês a mês qual o lucro por cota que o fundo teve, tá? Em outubro, inclusive, teve um lucro bem alto em comparação aos outros meses aqui. Distribuição de cota em porcentagem do CDI, então seria o mesmo que dizer que a gente estaria ganhando 126% do CDI em outubro, com o valor
do dividendo de 0,091. Então, nos últimos 12 meses, a gente teve 125,5% do CDI em ganhos de dividendos, ok? Então, aqui dentro também a gente tem a rentabilidade do fundo, né, comparado ao IFIX, ao CDI e ao IPCA. Entre janeiro de 2023 e outubro de 2024, o fundo tem superado os principais benchmarks com robustez, alcançando um retorno de 31,1% contra 18,1% do CDI do período, né? Do período de janeiro de 23 a outubro de 24. Então aqui ele deixa um gráfico com a base do BTCI 11, a base do CDI, a base do IFIX e a base do IPCA. Evolução dos cotistas, você pode ver que é um fundo que vem ganhando cotistas. O único mês aqui de outubro, ele teve uma perca de 2 mil cotistas, né, de 180, mais ou menos, né, de 180 para 178. Mais ou menos ele teve um aumento de 1,3 vezes o número de cotistas dentro do período selecionado. Portfólio do fundo, né, indexador, a maioria é IPCA, né, mais 7,1%, são 67% do fundo. CDI e IGPM, tá? 30% em CDI e 3% só em IGPM. A duração dos contratos, né, é uma média ponderada de 4,6 anos. Então vocês podem ver que entre 4 e 7 anos, que é a faixa mais alta, é o que o fundo tem mais contratos, são 53%. Localização, Sudeste, Nordeste e Sul. Quais setores o fundo investe, no caso, né? Quais setores o fundo está? Logístico 38%, varejo 9%, shoppings 25%, residencial 18% e outros aqui eles colocam 10%. Tá? A lista de ativos que o fundo tem, vocês podem ver que o maior PL, né, que a participação dentro do fundo é nessa casa shopping, ok? Então ele tem uma duração de 4,7 anos, 6,50% do portfólio do fundo está com essa casa shopping, mas vocês podem ver que é um fundo bem diversificado, com bastante ativos, tá? A maior parte, no caso do fundo, é só 6,5% do PL, que é desse casa shopping aqui. Então 4,8% no emergente cold e assim sucessivamente até chegar no último aqui. Também aqui temos um relatório de ativos que o fundo BTCI 11 investe, Canip 11, XPCI 11, VGIP 11, HRC 11. Aqui também qual é a porcentagem do portfólio que representa, quantos milhões tem investido em FIIs. Aqui teve alguns outros ativos de renda fixa que o BTCI 11 investe, que é o yield, o Tesouro Selic. Ele tem aqui 78 milhões investido. Ativos de compromissados ele tem 17 milhões. E aquisições efetuadas antes da divulgação desse relatório gerencial, que foi a compra desse Emergente Code aqui, né? 2,9 milhões, que foi um novo CRI, que ele comprou, no caso. Total do patrimônio líquido, que bate com o que tem no relatório do investidor 995 milhões de patrimônio líquido. Aqui um pouco de rentabilidade equivalente. Aqui tem o relatório mensal do crédito imobiliário que o fundo tem, da Casa Shopping. Vocês podem ver que a participação no CRI é de 71% do BTCI 11. Aqui um comentário da operação. E aqui, sucessivamente, vocês vão vendo que tem os outros, onde o fundo imobiliário BTCI 11 tem investido. Aqui vocês podem ver todos que ele tem, né? Todos os ativos que ele tem. E para finalizar o vídeo, aqui as últimas notícias sobre o fundo, tá? Que o Investidor 10 também ele apresenta para nós. E eu gostaria de saber de vocês qual o próximo fundo que vocês querem que eu esteja apresentando aqui, para a gente fazer uma análise. Comenta no vídeo aí e até uma próxima.